do direito agora, Miguel Reale Júnior, professor de direito, advogado, está aqui conosco também para nos ajudar a entender. Olá, professor! Sempre uma honra recebê-lo aqui e também ouvir os seus entendimentos jurídicos. Seja bem-vindo ao nosso All News. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com você, Fabíola, Josias e o Thales, com quem tivemos há pouco tempo aqui no UOL. É verdade. Um prazer estar com os assistentes do UOL. Aliás, a gente, desde o começo dessa história, a gente vem recebendo aqui o professor Miguel Reale Júnior e outros juristas, claro, para que a gente possa entender, né, a história sendo narrada ao vivo. É isso que é muito maluco e muito difícil, às vezes, a gente saber a gravidade disso, isso vai ter algum impacto. Ontem, o pessoal está voltando da TV, vamos só abrir a porta aqui para eles entrarem. Já retornaram. Bom, estamos com todos aqui conosco mais uma vez. Recebemos aqui Miguel Reale Júnior, jurista, para nos fazer entender o dia de hoje, né, e os próximos passos. Eu queria só começar com essa fala de Bolsonaro, eu não sabia de nada. É aquele famoso eu não sabia. Isso cola na defesa dele. Ele diz também, em um outro ponto, né, que Alexandre de Moraes, isso ele falou em outras entrevistas ontem, colocou nas redes sociais, está agindo fora da lei. Queria começar por esses dois pontos com o senhor, professor Miguel Reale. Quer dizer, cola um negócio desse eu não sabia, né, pelo que a gente tem de informação. E outra coisa, o que foi apresentado ontem está fora da lei? É evidente que o Bolsonaro vai procurar fazer uma negativa de conhecimento do que ocorria, mas fica evidente que ele tinha pleno conhecimento, tanto que o projeto de ato institucional, de decreto de intervenção, foi levado a ele. Não só foi levado a ele, consta dos elementos revelados até agora pela imprensa, e consta do inquérito, conforme notícia, que ele teria feito anotações, teria reduzido, teria mexido no decreto. Ou seja, temos que pensar em algo muito grave. Não é um qualquer que está fazendo isso. É o presidente da República, junto com o ministro da Defesa, junto com militares de alta patente. Ou seja, isto afeta diretamente a segurança do sistema democrático. A lei de crimes contra o Estado de Direito visa exatamente proteger o sistema democrático de avanços. Não existe maior avanço do que o próprio presidente da República, ao invés de defender a democracia e a Constituição, ter se aliado ao general, especialmente o general Mário Fernandes, que era o seu longa-manos no contato com os acampamentos do Exército, e tem conhecimento de um projeto de ataque à democracia muito bem organizado, com vários núcleos, né? Vários núcleos de ação que estão lá. Portanto, era uma organização criminosa, liderada, sem dúvida nenhuma, pelo presidente da República, porque ele é o chefe das Forças Armadas, ele é o chefe dos militares com os quais ele se reunia para fazer esse ataque à democracia. Quer dizer, a democracia ficou por um risco, por um triz, ela não foi afetada. Não foi afetada porque houve a resistência do general Gomes Freire e do comandante da Aeronáutica. Mas houve uma afetação. Por isso não são apenas atos preparatórios, são atos de execução já de um projeto que encontrou uma resistência e que foi a causa alheia à vontade dele que impediu que o ato se consumasse, né? Portanto, são atos de execução e não atos preparatórios. O presidente da República devia ter mandado prender. No mesmo instante, ele não admitiu que se falasse sobre um golpe, sobre um ato institucional, um decreto de intervenção militar. Ao contrário. Agora, isso está na linha do que é o Bolsonaro, né? Não podemos esquecer que Bolsonaro é coerente. Isso tem que se reconhecer nele. Eu escrevi um livro chamado Bolsonárias, no qual eu relato vários artigos que escrevi sobre os desmandos bolsonaristas ao longo de 4 anos, e logo o primeiro artigo era um artigo de maio de 18, portanto, antes da eleição, no qual eu lembrava que o Bolsonaro havia dito: o erro da ditadura foi torturar e não matar. Nessa linha, ele
diz que o Pinochet estava errado, que ele devia ter matado mais gente. Para Bolsonaro, a ditadura foi condescendente nesse período. Deviam ter fuzilado, ele diz, 30 mil corruptos, a começar pelo presidente Fernando Henrique. Isso aí a gente sempre relembra aqui também. Ô, professor, mas e essa questão quando ele fala que Alexandre de Moraes está agindo fora da lei? Tá fora da lei, não? Não, ele é o relator, ele não é o réu que escolhe o relator. Se esses fatos estão conexos com tudo aquilo que está sendo apurado naquele inquérito relativo às fake news, e tudo se conecta e se junta, ele é o competente para julgar. Ou seja, ele pode ou não se declarar suspeito se entender que está contaminado ou sem condições de imparcialidade. Mas ele não está agindo fora da lei. O que o Alexandre de Moraes fez fora da lei? Ele pode dizer, mas só não indica nenhum fato que tenha sido fora da lei. Não é? Mas Na o verdade, senhor acha que o Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido diante de ser uma das vítimas possíveis de um atentado do isso golpe? já ocorreu no passado, já foi decidido pelo Supremo que não existiria questões a serem declaradas de suspeição do Alexandre de Moraes, dependendo de uma declaração, de um sentimento dele. Porque, na verdade, o réu não escolhe. Ele faz um ataque ao Alexandre de Moraes, opõe o Alexandre de Moraes como vítima de um possível sequestro ou tentativa de assassinato, por uma forma de excluí-lo também do julgamento, como se por acaso ele pudesse provocar uma exclusão de um julgador. Na verdade, não é o Alexandre de Moraes que está naturalmente numa situação, buscam colocá-lo como impedido, né? E ele não deve obrigatoriamente, nem o tribunal já reconheceu que ele não é obrigatoriamente a ser considerado como suspeito, e, portanto, eu creio que vai ser mantida essa posição pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é todo um conjunto em que nós ficamos por um triz. Até anteontem, conversando aqui no UOL, eu esperava disso. Novos fatos vão aparecer, e falta ainda conhecimento de o que o Ramagem disse, quais são os termos da delação do Mauro Cid, para que nós possamos efetivamente ter um quadro perfeito do Isso eu que queria lhe aconteceu. perguntar, doutor Reale, o senhor com o conhecimento jurídico que tem, uma vez encerrado o inquérito, estamos falando, a Polícia Federal deu o trabalho por encerrado, soltou uma nota, inclusive, depois de quase 2 anos de investigações, concluímos o inquérito. Não era o caso de divulgar isto? Porque ontem não foi divulgado. O ministro Alexandre de Moraes manteve ainda sob sigilo. Não é razoável que a sociedade tenha conhecimento do que consta dessas mais de 800 páginas do inquérito? Mas veja que foi imediato, Josias, ele tornar público os relatórios da operação contra-golpe, ou seja, não é? Mas essas são 800 páginas, o ministro não teve nem condições efetivas de ter conhecimento. Eu creio que, por aquilo que vem acontecendo, ele vai tornar público. Isso tem que a Procuradoria-Geral também, para ver se a Procuradoria-Geral entende que os elementos são suficientes ou que pode pedir algumas diligências em complementação. Isso é outra coisa que eu queria lhe perguntar. Nós estamos diante de um investigado, agora já indiciado, que não parece dispor de nenhuma defesa crível. Ele terceiriza culpas, ele faz pose de vítima, e, no outro lado, há um procurador-geral da República que já dispõe lá de 2 indiciamentos, no caso das joias e no caso das vacinas. Agora vem esse novo indiciamento também no caso da tentativa de golpe. O procurador agora cogita, nós inclusive confirmamos isso na Procuradoria, cogita unificar, não decidiu ainda, mas está analisando a hipótese de unificar todas as acusações numa denúncia só, uma vez que elas têm liames que vinculam uma à outra, né? E cogita também adiar, protelar a apresentação dessa denúncia para o ano que vem. Primeiro, eu queria saber do senhor se acha razoável a unificação, a apresentação de uma denúncia única. Segundo, se não é arriscado ficar empurrando aí para o ano que vem uma denúncia que, como o procurador já acompanhava as investigações, para ele, pelo menos, parece já um assunto maduro, não? Bom, primeiramente, é um processo complexo, com provas sofisticadas, com elementos probatórios
que precisam ser analisados no detalhe. São vários indiciados, isso é um maxi processo, com 37 indiciados. A elaboração dessa denúncia, eu prefiro que ela demore e venha consistente, bem organizada, bem elaborada, com a definição exata dos crimes, com reportar-se às provas existentes. Ou seja, para fazer uma denúncia num caso desse, cujo relatório de inquérito tem 200 páginas, isso, no mínimo, um mês e meio, 2 meses, para que haja a capacidade de sintetizar, resumir de forma objetiva e clara e precisa. A imputação tem que ser isso, tem que ser clara, precisa, tem que dizer como, quando, onde, né? E isso não é fácil num mega processo. Por isso mesmo, eu acho também que não seria conveniente a unificação dos processos, porque já é um maxi processo. Se unem outros fatos que podem estar correlacionados, mas que vêm a complicar o procedimento, vêm por complicar ainda mais a tramitação do processo, vai levar com que haja uma demora maior. É preferível, a meu ver, por exemplo, o caso da falsificação de vacinas, o caso das joias. São casos que podem ter correlação, porque tem pessoas que estão envolvidas, seja no plano, como o Mauro Cid está envolvido no caso do golpe de Estado, está envolvido nas vacinas, está envolvido na venda de joias, mas é preferível que sejam separados, para que possam andar com mais rapidez. Professor, A junção de tudo vai fazer com que haja uma demora ainda maior num processo que já é complicado. Lembra-se o que foi o processo do mensalão, o julgamento do mensalão, né? Com vários réus. É complicado. É preferível, a meu ver, que haja não haja essa unificação. professor, Diga. um dos argumentos de defesa do Bolsonaro, que ele diz, eu não propus golpe, eu tenho agido, só propus coisas legais, inclusive o estado de sítio. O estado de sítio não é uma forma preparatória de golpe de Estado? Não, o estado de sítio ele tem condições, pressupostos para ser decretado. Primeiro, o presidente da República, no estado de sítio, tem que convocar o Conselho da República, né, e o Conselho de Segurança. Ou tem que ouvir os 2 conselhos e deve submeter o estado de sítio ao Congresso Nacional. E estabelecer também por que o estado de sítio, em que locais, em que regiões, com limitações de quais direitos fundamentais para a preservação da democracia. Exatamente, o estado de sítio é um instrumento não de ataque à democracia, mas de dar mais força e mais capacidade de intervenção do Estado para preservar a democracia. O estado de sítio não é contra a democracia, é a favor da democracia. Agora, doutor Reale, até para a gente entender um pouco a dinâmica do processo, não lhe parece que nós estávamos diante do seguinte cenário: houve uma eleição, o resultado foi proclamado, prevalecia o Estado Democrático de Direito. Havia um presidente eleito, um vice-presidente eleito. Como ocorreu Por mesmo. que falar em estado de sítio? Não Pois havia não tem nenhuma sentido. situação, nenhuma anormalidade, não é? Por isso Não que lhe eu tô parece dizendo. que aí faria sentido a sequência do plano de golpe, que era assassinar o eleito, a chapa eleita, assassinar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aí se estabeleceria um caos, um apocalipse, que levaria, talvez, sensibilizaria o Congresso a analisar a hipótese de um estado de sítio. Não lhe parece que na trama golpista faz nexo? Não é uma espécie de confissão quando o Bolsonaro admite: não, eu discuti só o estado de sítio. Agora, não havia razão para o estado de sítio. Na verdade, Eles falam muito da história dos acampamentos, né? Só para trazer aí esse ingrediente com o Josias, que as pessoas perguntam muito isso aqui. Quando ele fala dessa história do estado de sítio, aquela confusão na frente dos quartéis, aquelas pessoas se manifestando, e essa convocação para que as pessoas se manifestassem, que poderiam estimular ou dar razão a um estado de sítio? Não, ainda tem o seguinte: o general Mário Fernandes consta que ele disse ao presidente da República, quando foi lá ao Palácio do Alvorada, que era necessário agir rapidamente, porque as pessoas nos acampamentos já estavam desanimando. Era necessário alimentá-los, era necessário dar uma resposta urgente para que eles não desanimassem. Ou seja, era aquele baixo clero, era a infantaria que estava ali
à espera de um chamamento para fazer o ataque. E o 8 de janeiro é continuação. Se atos de execução ocorreram também em 8 de janeiro, né, ligados a todo esse golpe, a toda essa trama que estava urdida. Porque quem era aquele que gerenciava os acampamentos? Era o Mário Fernandes, era o homem de ligação. Aliás, o relatório da Polícia Federal disse que o foco de ligação entre os acampamentos e o presidente da República era o Mário Fernandes. O Mário Fernandes não era um mero visitante aos acampamentos, ele orientava, ele dizia quais deviam ser as atitudes. A percepção parece ser a de que só faria sentido discutir estado de sítio, como o Bolsonaro admite ter discutido, na hipótese de um apocalipse, que era o que eles estavam providenciando. Né? Então, não é um estado de sítio, na verdade, ele provoca uma rebelião, ele provoca um fato grave, ele é autor do fato grave, e depois chega, tem um fato grave, vou decretar o estado de sítio. Quer dizer, ele é o autor das condições necessárias para a decretação do estado de sítio. Nesse sentido, é quase uma confissão ele admitir que devia discutiu. Né? Quem devia ser submetido ao estado de sítio era ele, porque ele que é o causador das condições para decretar professor Mairovich, eu ia te chamar Mairovich, seu colega Mairovich, desculpa, professor Reale. É uma honra para só mim, para deixar muito claro aqui, a gente sabe que boa parte do Brasil está aí aguardando, né, o que pode vir a acontecer depois desse indiciamento. O senhor acha que existe alguma possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ficar livre de alguma condenação, de uma prisão, pelo tudo que o senhor já viu até agora? Porque agora a gente tem esse indiciamento, isso vai ser encaminhado para a Procuradoria, como o senhor mesmo estava falando aqui. O senhor falou, eu espero, pode demorar, mas precisa ser uma denúncia robusta, tem ingredientes para isso, precisa ser... O senhor acredita que existe alguma possibilidade de Bolsonaro se livrar dessa? Acho muito difícil. Primeiro, caracterizado de forma absolutamente clara, é o crime de organização criminosa. E também, 8 de janeiro, mostra-se que ele é o homem por detrás do 8 de janeiro. Né? 8 de janeiro foi sustentado para que houvesse o ato de golpe. Era o grupo de infantaria que daria apoio ao golpe que seria dado. Não foi dado o golpe, por quê? Porque houve a resistência do Gomes Freire e do comandante da aeronáutica, e resistiram. E o Bolsonaro é sempre alguém que não tem tanta coragem, ele sempre volta atrás. Né? Ele voltou atrás quando o capitão ia soltar bombas lá para protestar contra os salários dos militares, voltou atrás, confessou, fez a sua meia-culpa no STM e acabou tendo uma pena reduzida e acabou tendo que sair. A condição para ele não ser condenado, na verdade, foi isso, é que ele saísse do Exército, e assim ele fez. Em cima, ele não tem muita saída, não é? Porque é muito difícil não justificar que não teria participado dessa organização criminosa. E é um crime, imagine, é um crime gravíssimo, né, que terá uma pena elevada, porque não é qualquer um, é alguém que está no exercício da ordenação. Professor, o senhor fala, espera só um pouquinho, Thales. Espera só um pouquinho, Thales. O senhor fala em pena, e aí é muito importante dizer. É muito difícil o Bolsonaro se livrar dessa, o senhor falou, e o senhor falou que a pena deve ser muito elevada. Pena de quanto? Não, a pena tem de 3 a 12 anos, me parece, a organização criminosa. As penas de golpe de Estado ou de abolição de um dos poderes são penas que têm pena mínima de 4 até 12. Se a infantaria está levando pena de 17 anos, imagine quanto será a aplicação da pena para aquele que é o organizador, o homem por detrás, né? Que orienta, que organiza, em suma. E era um presidente da República, que se reúne com o ministro da Defesa, que se reúne com generais, como o general Heleno, o general Braga Neto, general que era o comandante das Forças Especiais, para propor um golpe de Estado já com um decreto já na mão. Né? Ou seja, pensando em termos de quantificação de pena, todo um problema é um problema de culpabilidade. Quanto responsável, quanto culpado ele é nesse fato. Se a infantaria está recebendo 17 anos, o que se pode imaginar que virá
se ele for condenado, eu tenho que colocar aqui uma hipótese dele não ser condenado como possível, eu acho difícil, mas tem que se colocar. Quanto será essa pena? Será elevadíssima. Então, eu acho muito difícil, porque se une aos crimes de tentativa de abolição de poder, a tentativa de golpe de Estado, o crime de organização criminosa, por alguém que tinha uma posição de comando. Você colocou Professor, uma reportagem, a opa, gente tem uma reportagem aqui falando sobre esses crimes, só para deixar muito claro, é muito importante isso, o professor Miguel Reale está falando agora as consequências, né, para Bolsonaro, muito difícil ele se livrar. Foram 3 crimes apontados contra ele e os demais, que é o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Esses 3 crimes, somado isso, deve dar quanto então, professor Miguel Reale? É difícil saber porque o direito penal tem penas que variam de 4 a 12, né? E aí caberá ao juiz estabelecer qual a pena entre 4 a 12, né? Portanto, se for colocar pela média, serão 8 anos para um, 8 anos para outro, e mais depois a organização criminosa, que é de 3 não recordo, 3 a 12 também. Ou seja, é uma pena que chega a 20 anos. Né? Eu Chega a falava, 20 anos. viu, Se Fabiola, só se tomar professor, como critério o só para critério da dar aplicação da uma, pena. só para dar uma ideia, né, eu conversava com o ministro do Supremo Tribunal Federal sobre isso, e ele disse, olha, é preciso aguardar o julgamento e tal, mas falando em tese, ele estimava que esses 3 crimes combinados poderiam resultar numa pena de alguma coisa em torno de 28 anos para o Bolsonaro. Ó, informação É, importante, Josias. Você conversou com o pois ministro do é. Supremo ontem, é isso? Falei ontem, diante do indiciamento, e ele me dizia que fez lá as suas estimativas, sempre falando em tese, os ministros do Supremo sempre falam em tese, né? E ele disse, é preciso analisar os autos com muito critério, de forma muito criteriosa. Esse é um julgamento no qual nós não podemos errar, dizia esse ministro, tem que ser um julgamento muito criterioso, mas analisando os 3 delitos e a natureza do envolvimento de tudo o que já se sabe em relação ao Bolsonaro, ele estimava alguma coisa em torno de 28 anos de pena para o Bolsonaro. Eu sou mão mais leve, eu fico nos 20 anos, acho que. Você pega mais leve o Miguel Reale. Vai lá, Thales, sua pergunta. professor, é o seguinte: o Bolsonaro, por tudo isso que se levantou, já se viu que o Bolsonaro e os bolsonaristas mais radicais são violentos. O senhor mesmo começou falando lá atrás dele, falando em matanças, já há muito tempo atrás. São violentos. E alguns casos de violência já eclodiram, como o caso do homem-bomba na Praça dos Três Poderes, como outros casos de violências aí. Eu queria saber primeiro, se o senhor espera que ocorram novos casos de violência. Segundo, se o senhor acha que seria o caso de uma prisão preventiva do Bolsonaro. Primeiro, como eu disse, a prisão preventiva, outra vez, ela exige algumas condições. A primeira delas é a contemporaneidade, ou seja, são fatos que ocorreram há quase 2 anos atrás. O que justifica, nesse instante, a prisão preventiva do Bolsonaro? Não é? Eu creio que isso geraria um problema também que existe com relação aos militares que agora estão presos, que é a urgência de apresentação de uma denúncia, porque a prisão preventiva exige que, numa fase de inquérito, que haja a propositura da ação penal em tempo razoável. Senão, ela esgota o tempo e ela é revogada. Eu creio que novas medidas podem ser adequadas, medidas cautelares não restritivas da liberdade podem ser adotadas. Ele já está com o passaporte retido, não pode se ausentar do país. Eu acho que seria o caso de se estabelecer, nessa hipótese, uma prisão domiciliar ou uma tornozeleira eletrônica seria, ou seja, para efetivamente se ter um monitoramento e um controle das relações que ele possa ter com alguns dos seus fâmulos, né? Portanto,
Porque existe esse clima ainda se Eu não encontra. entendi, doutor Reale. Para o Bolsonaro, o senhor acha que poderia ser analisada a hipótese de uma prisão domiciliar com tornozeleiro Isso. para o Bolsonaro? Sim, para Agora, o Bolsonaro e para os demais. E Ou seja, tornozeleira eletrônica. tornozeleira eletrônica, que é uma forma de controle e que não esteja efetivamente havendo contato entre esses conspiradores. Ou seja, não se pode permitir. O que se deve prevenir? Prevenir que continue a haver conspiração. Quer dizer, mas, isso à ô, luz do que tudo que sabemos. Não é preciso que ele É, faça algo a mais. Isso já não, seria não, justificável. não. Eles conspiraram, existe conspiração, é um dado, ou seja, é um prognóstico que se faz. Existem elementos indicativos da possibilidade de ocorrer nova conspiração, ou conspirações, ou combinações, existe. Então, vamos estabelecer um limite, estabelecer regras impeditivas de que isso ocorra, ou seja, evitar o perigo. Não é? Há um perigo, o perigo é de continuar a haver confabulações ou entendimentos. Então, isso tem que ser impedido através de medidas como essa, que não são ô, doutor, gravosas no sentido de que elas não têm um tempo determinado para a sua vigência, ela poderá se estender no tempo, o tempo necessário para a apresentação dessa denúncia. Da mesma forma como o ministro doutor Supremo Miguel, disse. só para deixar muito claro, o senhor está falando algo muito importante aqui, que na sua análise era preciso aí ou uma prisão domiciliar ou uma tornozeleira eletrônica, um monitoramento não apenas de Bolsonaro, mas de toda a lista dos Sim, é lógico. indiciados. É isso que o senhor Sim, defende? Aí isso especialmente deveria ser daqueles que têm tomado, comando. isso deveria ser tomado nos próximos dias, e quem tomaria essa decisão seria Alexandre de Moraes, é É o isso? Supremo Tribunal Federal. É o ministro relator Alexandre de Moraes. É o relator, Agora, essa é a competência ele do relator. poderia, só para entendermos com os seus conhecimentos técnicos, doutor Reale, ele poderia fazer isso de ofício, por iniciativa própria, ou a Procuradoria teria que Eu acho requisitar? que, eu não sei nesse relatório da Polícia Federal se ela, como ela requeriu a prisão preventiva dos generais, o general Márcio Fernandes, não sabe se ela pediu, solicitou que houvesse. Mas a Procuradoria-Geral da República pode solicitar isso. Eu creio que o mais conveniente é a Procuradoria estabelecer isso e não ser de ofício. Não é? Eu acho que o Judiciário tem que reagir a provocações e não tomar de ofício atitudes restritivas. Doutor Reale, eu queria ter uma ideia consigo do tempo, né? Nós estamos falando de uma denúncia que deve vir no ano que vem e quando o réu não dispõe de elementos para contraditar no mérito as acusações, costuma recorrer a procedimentos protelatórios, discutindo questões processuais. Então vamos ter aí um processo longo. O senhor acha que o Bolsonaro pode chegar a 2026, ano eleitoral, ano de sucessão presidencial, sem ter sido julgado ainda? Há esse risco? Eu acho que há, porque, veja, se for um processo como há 37 indiciados nesse processo, o processo não será picotado, não haverá um processo para o Bolsonaro e um processo para cada um dos réus. É um processo só. Cada réu tem direito à oitiva de 8 testemunhas. Então, veja, poderá haver solicitação de provas técnicas, ou seja, é um processo que naturalmente é demorado. Não é? Como diz o ministro Supremo, não pode errar. E não pode errar a Procuradoria também, isso que eu estava dizendo antes. Ou seja, a Procuradoria tem que fazer uma denúncia consistente. Eu prefiro que demore para ver denúncia, mas que venha uma denúncia consistente e bem elaborada. A precipitação aí vai depois ter um preço muito alto e poder anular o processo. Portanto, é preferível que seja bem feito, que demore, mas que venha consistente. Professor Miguel Reale, né, por toda a sua experiência jurídica, ontem, né, esse indiciamento de Bolsonaro e dessas 36 pessoas, o senhor acha que ele veio da maneira que deveria vir diante do que a gente vivenciou? Ele está do tamanho do que merece o assunto ou não? Como é que o senhor analisa? Faltou alguma coisa? Ele está além? Qual é a sua análise? Eu não li ainda
o relatório, esse relatório ainda não foi divulgado, apenas notícias da imprensa, não é? Mas vejo que demorou, mas foi bem necessário demorar, porque foram provas complexas que foram realizadas, de identificação de quem participou da impressão do projeto de golpe, o levantamento no Palácio do Planalto, quem entrou, quem esteve no Palácio do Planalto, quem em seguida esteve no Palácio Alvorada. Ou seja, foi todo um conjunto de elementos complexos que foram levantados pela Polícia Federal e, por isso, demoraram 2 anos. Não é? Veja, até hoje, os inquéritos também do Capitólio não prosperaram nos Estados Unidos. Ou seja, são 4 anos. São fatos esses complexos que precisam ser examinados ou perquiridos com bastante cuidado pela Polícia Federal. Eu não conhecia ainda o inquérito, não posso dizer se já está em bom tamanho, se existiriam necessidades importantes de novas diligências, mas eu creio que pela notícia de jornal, pelas revelações já feitas, eu creio que já há consistência nos elementos trazidos. Obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso All News, de Eu que importante aí agradeço. de a gente Muito entender boa. o nosso país e lutar pela nossa democracia, que eu acho que é o que Pois é. todos nós aqui temos em comum, né? E Muito que, obrigada. e que a divulgação desses fatos tem um efeito educativo, porque Exato. a manutenção a investigação sem conclusão é um incentivo a novos fatos, como ocorreu outro dia na Praça dos Três Poderes novamente. Verdade. Tá bem? Aí. Muito Muito obrigado pela obrigada. oportunidade. Intervalo para quem está conosco na TV, já voltamos. Tá aí, eu queria pegar esse ponto aí, né? Ele defendeu aí uma tornozeleira eletrônica, uma prisão domiciliar para Bolsonaro. Você acha que Alexandre de Moraes faria isso, ô Josias? Você vê também necessidade disso? Eu acho que não seria uma providência absurda, mas não vejo, Fabiola, disposição no Supremo para fazer isso.